Oi, meu nome é Karina, esse é o Bocarina e hoje a gente vai falar das minhas leituras de abril e maio. Abril, no geral, eu não li muita coisa, eu li só 3 coisas, então por isso eu resolvi jogar pra maio junto, né? Fazer todo esse apanhado de coisas que eu li. Só que aí, maio, eu li muito. Eu li 9 livros e mais alguns mangás, então de qualquer jeito o vídeo vai acabar ficando grande da mesma forma. Mas vamos falar sobre as leituras. No último vídeo de leituras, eu já tinha comentado que março foi o meu melhor mês de leitura, eu tinha lido muita coisa e tal. E aí, como sempre acontece, depois que eu leio muito, eu fico um tempo sem querer ler, e aí abril foi esse tempo. O primeiro livro que eu finalizei, então, foi já no dia 1º, mas eu tava sentindo, assim, que eu tava entrando numa ressaca, foi o livro da Tag. Acho que foi o livro de março mesmo, que foi Um Oceano de Coisas Não Ditas, da Adrienne Young. Eu não tinha lido nada dessa autora, mas tem um livro dela, que é Os Descaminhos, de Joanne Farrell, que tá na minha lista. E eu falei, pô, já recebi um livro, né, legal, vou começar a ler, é bem molinho assim. E vai falar de uma garota que ela tem um irmão gêmeo numa cidade que ela abandonou, né, ela foi para outra cidade viver a vida dela, e aí ela vê que o irmão dela morreu e ela volta para essa cidade para resolver essas pendências e acaba encontrando pessoas do passado dela. Só que ela sempre teve uma ligação de gêmeo, né? Sentia o que o irmão sentia, tal. E ao entrar nessa cidade, ela sente como se ele não tivesse morrido ainda. E ela começa a tentar desvendar o passado dele, porque eles ficaram um tempo mais afastados, para descobrir o que aconteceu. Mas assim, gente, muito chato. Eu acabei dando 2 estrelas para esse livro, porque ele me intrigou, assim, uma boa parte no começo, eu fiquei bem intrigada, mas depois de um tempo o livro começou a ficar chato, começou a ficar repetitivo, o mistério não me chamava mais atenção, depois de um tempo o mistério ficou meio óbvio do que tinha acontecido, então assim, foi se arrastando até o final, e aí tomou um rumo, assim, que sei lá, não combinou com o tom do restante da história. Então era pra ser um livro que eu acredito mais sombrio e tal, mas eu não gostei. A personagem principal também é muito difícil de gostar. Enfim, foi uma experiência ruim com esse livro. Eu dei 2 estrelas por esse fator, assim, de que em algumas partes ele me chamou a atenção, mas eu achei que a personagem principal, ela não trazia nenhuma simpatia, ela mudava de personalidade a todo momento. Não gostei. E aí, eu li Break Room, que é um livro bem curtinho ali no Kindle, vou deixar a capinha aqui em algum lugar. E a premissa dele era muito interessante, porque era sobre um reality show passado na salinha do café, vamos dizer assim, né, no Break Room, de uma empresa, onde eles foram entrevistando pessoas em várias empresas para descobrir quem era a pessoa mais chata, sabe, mais esquisita ali dessa área de cafezinho, e eles colocam todas essas pessoas juntas na mesma sala, e uma delas não é real, então tipo, uma dessas pessoas está interpretando, e aí eles têm que ir pegando dicas por meio de conversas tal, mas também quebrando as regras. Cada vez que eles quebram umas regras, eles ganham um ponto que eles podem pedir uma dica de alguns outros participantes e descobrir quem é o participante que não é aquilo de verdade. E aí, se eles descobrirem, todos eles ganham prêmios, ou pelo menos quem ficou até o final do jogo. Se eles errarem ou não descobrirem, daí essa pessoa que estava fingindo ganha. O que é um conceito até normal, assim, de outros reality shows. Mas eu achei que foi muito raso, não foi bem explorado isso, sabe? Então a gente tem esses personagens super caricatos, então, tipo assim, tem o cara que ele é super da reciclagem, aí tem a menina que ela rouba pequenas coisas ali do cafezinho, sabe? Coisas do tipo. Mas eu achei que ele não foi muito bem explorado. E é um livro que já é muito curto, ele deve ter, tipo, 170, menos de 200 páginas. Ele já é curto. Só que aí o livro, a história mesmo, ela deve ser, tipo, nem metade desse livro, e aí o restante é um outro conto da autora, que não tem nada a ver com o livro. Então, assim, também foi bem decepcionante. E eu também dei 2 estrelas. O nome da autora é Mie Lee. Então, assim, foram 2 leituras muito ruins, uma seguida da outra, no momento em que eu já estava sentindo que eu estava entrando em uma ressaca. Então, isso não ajudou em nada, né, gente? E durante todo esse tempo, eu também estava lendo In Her Own League, que era o último livro realmente para finalizar o
Windy City Series, da Lee Stonford. Esse era um livro meio que spin-off, mas eu contei como se fosse da série, porque falava da Reese e do pai da Miller, né? Então, um dos personagens ali que a gente acompanha em todos os livros, a partir do terceiro, eu acho. E eu dei 4,5 estrelas, eu achei que foi um livro muito legal. A Reese é uma personagem muito forte, sabe? Bem girl power mesmo. Eu gostei do romance dos dois, mas gostei principalmente de ver essa parte de uma mulher no poder, e uma mulher no poder em um cargo alto, numa profissão vista majoritariamente como masculina, né? Porque ela é meio que dona de um time de esportes ali, né? De beisebol. Então, eu achei essa perspectiva muito interessante, gostei de ver o crescimento dela e gostei dos vislumbres que a gente tem nos personagens dos outros livros. Então, no geral, foi uma história muito boa. Dei 4,5 porque senti que no final ele estava arrastando um pouquinho demais e eu talvez não tivesse no momento também, né? Mas, fechando todo esse ciclo de Windy City Series, uma das minhas séries de romance favoritas, com toda certeza. Eu acho que é a minha favorita neste momento, assim. Criei um carinho muito grande pelos personagens, gostei muito de todos os livros, tem livros que eu gostei mais, tem livros que eu gostei menos, mas não tem nenhum livro nessa série que eu não gosto. Sei que muita gente fala, inclusive, que não gosta do primeiro, e eu amo. E aí, beleza, vamos agora para maio, em que eu estava lendo com o meu clubinho de leitura, desde abril, Ecos da Floresta, da Liz Moore. A gente tentou, mas de uma forma assim, tal qual sincronizar a menstruação com suas amigas, a gente sincronizou Ressaca Literária e nenhum dos três queria ler nada. Então a gente arrastou muito para terminar esse livro, que é Ecos da Floresta, né? Então é um livro que eu ouvi muitas pessoas falando e eu fico um pouco triste de que eu li esse livro num momento que eu não estava muito afim de ler, porque eu acho que eu teria tirado tanto mais proveito dele se eu tivesse num momento diferente. Eu demorei muito para ler, eu ficava dias sem pegar nesse livro, mas no geral eu gostei. A nota final dele para mim foi 3,5. Eu achei a história muito boa, eu achei a escrita muito boa, mas realmente a ressaca me atrapalhou. E aí, assim, gostei muito dos personagens e fiquei intrigada nesse mistério, criando várias teorias. E o final, eu achei que a história do garoto foi muito boa, eu gostei muito do que aconteceu e é bem condizente. A história da menina, eu achei que foi um pouco apressada, um pouco jogada, e quando revelou realmente tudo o que aconteceu, eu achei, assim, muito igual ao Onde Está Daisy Mason. E aí eu me decepcionei um pouquinho. Mas, no geral, eu gostei muito da escrita dela, então tenho vontade de continuar lendo outros livros da autora. E aí, depois que eu terminei finalmente Ecos da Floresta, aí eu comecei a querer pegar outras coisas, sabe? Meio que tirei todos os livros que eu tinha ali encostados em mim, menos o Palavras de Radiância, que é uma leitura de mais de um mês, mas consegui terminar os outros e aí fui ficando com vontade de ler mais coisas. Comecei lendo alguns mangás. Eu comecei a ler Witch Hat Atelier, e eu li o primeiro volume e dei 5 estrelas. Ele é incrível, muito fofo. E aí eu fui lendo o mangá e assistindo o anime, né? Que tá saindo ali na Crunchyroll. Gostei muito, é fofíssimo, uma mistura de House Moving Castle com um pouco de Harry Potter, lembra um pouco de Sakura, é uma vibe assim, muito fofinha e a animação tá lindíssima, então gostei bastante. E aí eu li um dos livros assim que eu favoritei e também eu sinto que me puxou da ressaca literária, e junto com outros, mas esse aqui foi tipo assim, meu Deus, amo ler. Comecei a consumir conteúdo literário de novo no TikTok e YouTube para tentar me fazer voltar a ler. E vi a indicação desse livro, que é The Place Where They Buried Your Heart, da Christina Henry. E era um livro livro de terror, com uma vibe Casa Monstro. E realmente eu senti uma vibe Casa Monstro. Se tornou um dos melhores livros de terror que eu já li. Principalmente pela ambientação dele, que traz esse negócio da Casa Monstro, mesmo sendo um filme infantil, mas também traz uma vibe de It, a Coisa e Amityville, que são filmes que eu gosto muito. E aí eu fiquei completamente presa nesse livro e eu li em 2 dias. O final eu senti que deu uma arrastadinha, mas ainda assim eu consegui tirar muito proveito dele e dei 4,5 estrelas e favoritado. Basicamente, o livro vai falar de uma garota, né? Ela deve ter idades, eu não vou lembrar certinho, mas vamos supor, ela tem 12, o irmão dela tem 6, algo do tipo. E ela tá de castigo, o irmão dela tá enchendo o saco dela, e ela desafia ele a entrar numa casa que tem no final da rua, uma casa abandonada, coisa que os adolescentes já fazem. Adolescentes entram lá pra se pegar, pra usar droga e fazer esses desafios de entrar lá e fica 10 minutos. E ela desafia o irmãozinho dela, sabendo que ele não vai, só pra ele deixar ele em paz.
E fala, ó, pra você provar que esteve lá, você leva seus 2 amigos. Mas aí o que realmente acontece é que eles resolvem ir mesmo, os 3 juntos, e algumas horas depois os vizinhos saem de casa em meio a gritos tenebrosos dessas crianças, tentando entrar na casa, eles não conseguem entrar na casa para tirar essas crianças, elas gritando desesperadas, e aí quando eles finalmente conseguem abrir, 2 crianças das 3 saem, uma completamente apavorada, uma com o braço arrancado do cotovelo para baixo, né, enfim, sem o braço, e o irmão dela desaparecido. Então essa é a história no cerne, assim, né, o básico da história, mas ela fala de muitas coisas, ela fala de luto e tem esse sobrenatural dessa casa. Volta um pouco no passado para falar da primeira família que morou ali, e a gente vai tendo outros pontos de vista para agregar nessa história, que é quando volta no passado para falar da família, que tem uma vibe muito MTV, porque aconteceu um massacre naquela casa, desde então ninguém nunca mais morou lá, né? E aí eles têm essa perspectiva, essa certeza, pelo menos os mais novos, de que a casa comeu essa criança, né? E não é a única vez, outras pessoas somem dentro dessa casa e ela simplesmente não consegue ser destruída. A casa faz coisas para atrair pessoas para dentro dela, mas também se protege para não ser destruída. É uma coisa assim de doido. Eu gostei muito do livro. O final é coisa sobrenatural, né? O livro inteiro não tem como a gente entrar nesse livro e falar, ai, será que não vai ser sobrenatural? A casa come pessoas, né? Então, ok. Mas eu amei, sério. Um dos melhores livros de terror que eu já li e amei. Aí na próxima semana, esse livro eu terminei dia 17. Aí na semana do dia 18 ao dia 24, eu finalizei 5 livros em uma semana. Então foi assim, eu tava realmente no meu maior momento, finalmente voltei a ler, quero ler tudo. Comecei a semana finalizando Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas. Esses livros aqui, gente, estão disponíveis em audiobook pela Audible. E eu tô com 90 dias de Audible, já deve ter menos, né? 2 meses, talvez 1 mês. Mas eu tô usando bastante, então talvez eu mantenha a assinatura. E os livros de Acotar todos estão disponíveis lá narrados em português. E aí eu tenho essa edição especial, né? Eu ainda não tinha lido nela, apesar de já ser minha 4ª releitura desses livros, eu ainda não tinha lido nessa edição, então fui marcando tudo. E esse segue sendo um dos meus livros favoritos da saga. Novamente eu dei 5 estrelas favoritado para ele, porque é um dos meus favoritos. Eu amo a jornada da Feyre nesse livro, ela saindo de onde ela estava e ela estando agora num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, desenvolvendo amizades e relações com as pessoas ali do círculo íntimo e da corte noturna, ela acaba conseguindo encontrar a própria voz e olhar para as coisas que ela passou e ressignificar e ver como ela era uma vítima. Então eu amo essa parte da jornada, mas eu também amo o final desse livro. Eu acho o final impecável. Aqui também é a tal da cena da parceria, do capítulo, eu nunca lembro o número do capítulo, 50 alguma coisa, né, que sempre falam. Realmente ele é incrível. Eu gosto muito do capítulo antes do capítulo 55, eu acho, né, acho que é o 55 que é o mais famosinho. Mas eu gosto do anterior, onde o Rhys repassa toda a história dele, desde o momento em que ele soube do laço até aqui, e eu acho lindo isso, sabe? Uma declaração de 10 páginas dele pra Feyre. E o final do livro em si, a última frase desse livro é impecável, meu Deus, como eu amo. É o melhor final de livro até agora, e mesmo após 4 vezes lendo, eu ainda terminei tipo, Então, mais um relido. E aí nessa de, amo ler, quero ler, eu fiquei com vontade de pegar um livro que eu vou mostrar pra vocês aqui, e fiquei, mas será? Porque eu tenho outros livros em andamento, mas aí eu resolvi ouvir a minha ressaca, e tipo, se eu tô com vontade de ler, eu vou ler, e li Amiga Genial, da Helena Ferrante, assim, iniciando mais uma série de livros, mas, enfim, né? E, gente, que livro! Eu achei a escrita da Helena Ferrante muito envolvente, narra a vida cotidiana de uma vila na Itália, né? Não vou nem dizer uma família, são várias famílias, cotidiano, mas de uma forma que prende. E aí aqui a gente vai ouvir falar de 2 amigas, que é a Lila e a Lenu, e a gente vê uma relação completamente complexa e volúvel, dependente, onde a gente dá essa impressão de que uma não existe sem a outra, até porque quem está escrevendo o livro é a Lenu, então a Lila não existe sem a Lenu escrever, mas a Lenu só escreve porque a Lila incentiva ela a isso, mesmo que por meio de uma relação de inveja, sabe?
A gente vê, inclusive, as conquistas de uma ou de outra que não tem sentido, não importam, se não sobrepujarem a conquista da outra, ou ao menos causarem algum sentimento na outra, né? Então, é uma história que narra muito de inveja, mas também narra violências e pobreza e questões, assim, de subúrbio, de bairros mais pobres em Nápoles. Então eu gostei muito dessa narrativa, muito de todos os acontecimentos e da evolução. Aqui a gente vê a infância e a adolescência dessas duas garotas. E aí temos mais 3 livros narrando toda a vida, porque o livro começa com as duas já bem mais velhas e a Lila desapareceu. Então a Lenore resolve escrever a história delas. Então aqui no começo a gente tem a infância, a história de Dom Aquile, e a adolescência, história dos sapatos. E aí, depois de ler o livro, eu fui assistir a série, estou assistindo ainda, eu acho que eu assisti 4 capítulos e são 8. Tô gostando muito, achei que a caracterização na série tá impecável também, gostei bastante. E para esse livro eu dei 5 estrelas, então gostei bastante. Aí finalizei também, finalmente, depois de mais de um mês de leitura, o Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson, e também dei 5 estrelas. Eu ainda não senti aquele, meu Deus, livro favoritado, mas com certeza 5 estrelas. Aqui a gente se aprofunda muito mais na lore dos Radiantes e dos Esprenos. A gente se apega muito mais aos personagens e tem uma evolução gritante na história de cada um deles. Coisa que a gente acompanha passo a passo aqui ao longo desse livro, né? Cada decisão, cada viradinha que traz uma consequência que faz com que ele evolua e se torne isso ou aquilo, a gente vê tudo nesse livro. E mais sobre o passado de muitos dos personagens aqui, principalmente a Shallan. Gosto muito dessa série, assim, de acompanhar esses vários pontos de vista, mas diferente do primeiro, aqui os pontos de vista meio que estão todos no mesmo lugar, então isso também é muito legal para a dinâmica do livro. E, gente, eu amei. Aqui tem uma cena muito foda do Adolin com o Caladin e do Caladin com a Shallan ali nas planícies quebradas. Eu achei muito boa a cena dos dois juntos, mas a cena que o Adolin e o Caladin lutam juntos também é fantástica. Muitos acontecimentos. E aí o final é Sunderland, então vários acontecimentos chocantes, várias revelações impactantes, que você fica de boca aberta, e o final do livro, você sente, agora vai, sabe? Meu Deus, já passou mais de 3.000 páginas durante essa história, entre o primeiro livro e o segundo, mas agora a coisa vai pegar fogo. Brandon Sanderson, gente, não tem como não ser bom, né? Aí, precisava de mais um audiolivrozinho, e os livros dessa série também estão todos disponíveis na Audible. Eu li A Fortuna, de Michael McDowell, que faz parte da série de Blackwater, e é o 5º livro, então com isso só falta um livrinho para eu ler dessa série. E, gente, que delícia! Segue muito bem os últimos livros, a gente tá seguindo aí a 2ª geração da família, né, ou a 3ª, se a gente contar com a Mary Love, então os filhos ali que a gente viu nascer, agora já jovens adultos, se casando, tendo os próprios filhos, e a gente vê eles se firmarem em seus papéis, alguns inclusive tomando papéis de seus antepassados, né, como Sister e Mary Love, que aqui foi uma não tão grata surpresa, porque eu consegui transferir todo o meu ódio da Mary Love pra Sister. Mas a trajetória da Miriam e da Frances aqui foi muito boa, gostei muito de ver, e o final me deixou surpresa e com aquele sentimento agridoce, ver assim como ele tá pegando essas gerações e mostrando que a história muitas vezes se repete, né? Os filhos, os netos vão entrando nos papéis dos pais e dos avós, então isso também tá bem legal, e agora só falta um volume para terminar essa série. Aí eu li mais um livro da TAG, que foi o Maior que o Céu, da Virginie Grimaldi, e eu tinha um livro dela na minha wishlist que eu não tinha percebido, depois eu fui ver, porque comparam ela com Christine Hanna, por exemplo, então eu tava esperando um livro mais emocionante. Eu também não curti muito. Esse aqui fala de 2 personagens, a Elsa, que organiza velórios, e o Vincent, que é um escritor famoso, assim, meio de comédia, ou parece, né, que ele é meio de comédia. E os dois estão fazendo consultas psiquiátricas no mesmo lugar, então eles se encontram ali naquela sala de espera várias vezes e a gente acaba vendo eles compartilhando coisas um com o outro e o que eles compartilham com o psiquiatra. E aí, assim, é um livro que, sei lá, pra mim, esquecível.
eu realmente não me apeguei em nada, a nenhum dos personagens. E aí não sei se é o momento, se foi a escrita, porque tentava falar um pouco de luto, tentava falar um pouco de... principalmente de luto, é o foco principal aqui desse livro. Mas aí ele começava a fazer um monte de piada e não casava muito bem, então não sei se foi a escrita. Mas eu não consegui me importar ou me apegar com esses personagens, sinceramente eu não senti nada. E provavelmente vai ser bem esquecível. Eu marquei algumas coisas, algumas frases bonitas, assim, mas, tipo assim... Luto já não é um tema que eu vejo assim, tipo, eu vou ler sobre o luto. Eu gosto de ler sobre quando a gente acompanha o que causou. Tipo, a gente vê um personagem, a gente vê ele perdendo alguém, depois a gente acompanha a jornada de luto. Aqui a gente já pulou tudo e já tá neles no luto. Então eu não consegui sentir nada, não sei. Outra decepção com o livro da Tag, sabe? Não sei nem se eu senti, tipo assim, pelo que dizem de comparar ela com Kristen Hanna, eu fiquei com muita vontade de ler os livros dela. E ela tem uma lista grande de pessoas falando bem e uma lista grande de livros que são bem falados. Mas depois desse eu fiquei até meio sem saber se eu quero realmente ler, sabe? E eu acabei deixando com 3 estrelas. Depois eu li os volumes 2 e 3 de Witch Hat e dei 5 estrelas para os dois. São ótimos volumes, não tem nem muito assim o que eu falar sobre eles. Eu tenho gostado muito da história, é fofo, o traço é fofo, os personagens são incríveis, o sistema de magia tá muito legal, que é um negócio que você tem que desenhar pra magia acontecer. Então, tô amando e tô amando a adaptação também. E aí a gente vai pra última semana do mês, em que eu já comecei a semana finalizando o livro The Deal, ou O Acordo, da Elle Kennedy, porque eu fiquei muito com vontade de ler, de assistir a série do Prime. E dei 4 estrelas, eu fiquei realmente surpresa, porque eu fiquei com medo de ser um livro muito jovem e aí eu não gostar tanto, porque eu tô numa vibe mais de romances adultos. E apesar de serem personagens na faculdade, eu acabei gostando sim. Gostei muito da jornada da Hannah, porque ela tem um trauma ali que é muito trazido em livros, mas eu gostei da forma que foi trazido aqui, que aconteceu no passado. Ela ainda tem traumas, ela ainda tem bloqueios, mas aquilo não define ela, a personagem não é aquilo que aconteceu, é só uma coisa que aconteceu que ainda tem uns gatilhos na vida dela, mas ela tem a sua personalidade. Então, gostei muito disso. E aqui a gente já cria um núcleo de personagens entre os amigos, que são a família escolhida, vamos dizer assim, que é perceptível que eu vou gostar muito de ler sobre eles, então personagens que são interessantes, que são cativantes e que eu quero ler mais sobre e ver a história de cada um, o que eu acho que é essencial numa série de romance, você se interessar o suficiente pelos outros personagens no livro do primeiro casal para você querer ler sobre eles, e eu senti isso e amei a série, apesar de ter lá muitas diferenças, eu achei que foi uma boa adaptação, gostei bastante da série e quero continuar lendo os livros, gente, achei fantástico e aparentemente é uma série que já tem uma série, uma segunda série que eu não sei se é derivada ou anos depois, e uma terceira série que são os filhos do pessoal da primeira série. Então, assim, livro não vai faltar. E para finalizar o mês, eu li uma novela que eu terminei hoje, dia 31 de maio, que é Ed Dancer. É uma novela do Brandon Sanderson com uma personagem que a gente conhece ali em Palavras de Radiância e que aparentemente vai aparecer no próximo livro, Sacramentadora, com um papel um pouquinho maior. Então é importante ler essa novela neste exato momento, porque pode trazer spoilers de Palavras de Radiância. E aí, assim, gosto da personagem, que é a Lift, gosto do espremo dela e da forma de magia dela, mas eu achei a história meio, não tava tão interessada assim. Eu acabei deixando com 3 estrelas. Eu achei o ritmo mais lento e achei que enquanto eu tava lendo sobre a Lift, no meio dos outros personagens, achei legal. Quando era só ela, eu acho que não se sustentou tanto, sabe? Não tava tão interessada assim. Mas ainda assim tirei proveito porque as revelações e as implicações que o autor trouxe aqui nessa novela que vão impactar os próximos livros, eu achei foda. Então, gostei bastante. E é isso, gente. Essas foram todas as minhas leituras de abril e maio. Minha garganta está doendo já. Mas é tempo que eu não falava tanto. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.